Fala, traders e investidores! Mais uma semana que se encerra aí da nossa saga. E como anda a nossa saga afinal? Anda de lado, bem de lado. Desde o início estamos aí com a rentabilidade negativa de 1,9%. Essa rentabilidade já foi efetivada? Não, as operações estão abertas, as nossas estruturas estão em andamento, mas se fechasse tudo hoje, estaremos aí com menos 1,9%. Estávamos aí a semana passada com 3% para frente, hoje estamos aí com 1,9% para trás. Ainda tudo muito normal, tudo muito no começo, né? Nosso sistema é um sistema de pouco risco, não se expõe muito. Então, enquanto ele não conseguir fechar boas operações em todos os ativos, nós não vamos ver aqui uma manutenção bem legal da rentabilidade. Por quê? Como nós operamos em portfólio, há uma diluição do risco, assim como também há uma diluição dos ganhos. Não tínhamos lá no início como imaginar que alguns ativos estariam muito bem hoje e outros estariam enroscados. E por termos ativos indo muito bem e outros não tão bem, que estamos com esse resultado. Mas assim que esses ativos que estão enroscados em RED fecharem a operação, saírem do RED, que eles estão trabalhando para isso, teremos aí uma rentabilidade bem mais interessante. Mas afinal de contas, né? Sexta-feira hoje, como foi o nosso dia? Vamos lá. Hoje foi um dia razoavelmente aí morno, né? Foi um dia positivo, mas um dia um pouquinho abaixo da nossa média dos últimos dias, dos últimos 52 dias, né? Que temos hoje 52 dias operados aí na nossa saga. O sistema trazendo aí uma rentabilidade bem interessante e bruta, porém ainda temos um RED a ser negociado. Hoje fizemos aí 9,76 dólares, um dia assim, bom por ser positivo, mas um dia bem de pouca movimentação, né? Poucas saídas. E como foi lá nos ativos? Vamos lá. Audi USD, que é um dos ativos aí que estamos aí um pouquinho enroscado nos REDs. Fazendo aí, iniciando, né, uma nova montagem de uma zona de negociação aqui em cima, que é muito importante para a gente que ele faça isso, para a saída do RED, isso é muito importante. E foi o que fez hoje. Pegou mais algumas compras e mais nada, não teve nenhuma saída aí no áudio USD. Euro, trabalhando aí muito bem, né? Virando aí para o final de semana praticamente zerado, com uma última entradinha aqui no final do dia de compra, mas trabalhando bem a sexta-feira. O USD-CAD foi um ativo aí que não fez nada hoje, né? Pois ele já estava comprado. A nossa opção era comprar mais abaixo ou sair no take. Não fez nenhuma coisa e nem outra. Então, continua enroscado naquele head lá do mês 7, que vem trabalhando a operação, vem trabalhando a estrutura desde aquela época. E está na luta aí, trabalhando para sair desta operação. Vai sair, já está chegando a hora dele sair. Porém, sabemos que o mercado precisa perder um pouquinho o direcional, né? Ele precisa de ter uma correção um pouquinho mais assim forte, né? Um pouquinho mais expressiva para que saímos da operação ou que todos os outros ativos nos deem a rentabilidade suficiente para pagar a saída desse e ficarmos no nosso lucro pelo robô gerente.
mas teve uma sexta-feira aqui bem de pouca volatilidade, né? Andou pouco, não fizemos nada aí hoje no USD CAD. O SDCHF, por outro lado, trabalhando muito bem, fechando mais uma semana aí líquido, né? Fechando aí sem operações nenhuma, tudo que ele abriu de operação hoje, ele já fechou. Então, o SDCHF também vindo aí, produzindo muito bem. E o S&P pegou uma boa saidinha de compra aqui e conseguimos ter mais uma venda colocada aqui em cima, numa região bem mais alta. Mas como que ele conseguiu fazer essa operação se ele já tinha uma operação de venda lá de baixo? Porque a gente tem que entender o que o mercado, como o mercado estava na hora da operação. E na hora da operação, ele estava com duas vendas pequenas aqui, de 0,2. O lote do ativo hoje passou a trabalhar com 0,3. Por quê? A alavancagem do valor que nós já estamos fazendo em caixa que temos em aberto do equity já está trabalhando nos juros compostos. Então, como ele mudou o lote para 0,3 e ele entrou essa compra aqui, ele ficou 0,3 para 0,7. Cabia mais uma operação de venda aqui. E foi isso que ele fez. Entrou com mais uma venda aqui, saiu da compra. Ficou 0,7. E é isso. Ele só não poderia ter feito essa venda se ele tivesse acima de 0,6. E como ele tinha 0,4 só, ele estava habilitado a fazer mais uma venda. Foi isso que aconteceu hoje. Por isso que ele conseguiu essa nova entrada aqui. E esse que é o poder da alavancagem, mesmo sobre o saldo em equity. Porque o saldo nosso em equity ele já está pago praticamente. Com isso, nós já estamos, mesmo com as operações abertas, mesmo com o saldo, com as operações não tendo se encerrado, a gente já está usando essa alavancagem no nosso sistema. Hoje, somente o euro USD ainda está operando com dois lotes, um 0,2. Todos os outros ativos já passaram a 0,3. Vamos lá dar uma olhadinha como foi o dia. A Audi, USD e o USDCAD não fizeram nada. Todos os outros trabalharam um pouquinho, range mais curto, um dia bem, com pouca volatilidade, mas um dia sim positivo. Dá uma olhada nos nossos relatórios. A nossa distância entre o equity e o balance aqui, né, quer dizer, o saldo real e o saldo aberto, ela começa a querer fechar. Isso não precisa vir aqui em cima para fechar. Se ela simplesmente passar do valor que a gente está buscando, que hoje não é 2.886. O valor que estamos aí buscando para a operação toda é 2.345, que vão ser mais ou menos 10% da conta. Se o mercado subir o valor do nosso equity aqui para 2.345, quer dizer, $100 acima do ponto que ele está de equity aqui, o sistema fecha pelo robô gerente e garantimos aí 10% de rentabilidade. E é isso que a gente está buscando e uma hora vai acontecer. Então, estamos aí com $336,52 de rentabilidade bruta, né? Já obtido 28,29%. Mais um mês em que já encostamos aí nos 5% de rentabilidade bruta do mês. Sempre lembrando que eu falo bruta, 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 porque temos ordens abertas. Então, esse valor aqui
recebemos, mas só é nosso a partir do momento que as operações forem fechadas. Mas estamos rentabilizando e já estamos alavancando esse valor que está sendo rentabilizado aqui. Isso que é interessante, isso que nos importa. Ainda estamos vendo aí os mercados numa corrida altista, né? Largueando cada vez mais aqui a nossa diferença de operações fechadas de compra, operações fechadas de venda, mas há de voltar, há de ter uma correção aqui nesses números e esse número de vendas encostar mais nos números de compras. 865 operações, 100% por robôs, tudo muito dentro aí do esperado, todos os ativos já produzindo, sempre lembrando que o euro, o USD, CHF e o S&P, eles estão praticamente líquidos. Então, esses três ativos estão produzindo muito bem, porém esses dois ativos estão enroscados. Por isso, o nosso resultado, no geral, assim que esses dois ativos aqui, eles se desvencilharem dos seus devidos heads, a nossa rentabilidade vai ficar bem interessante. Mas temos que ter paciência. Risco, drawdown, nunca tivemos, né? Nunca perdemos aí o saldo inicial. E o nosso carrego aumentou um pouquinho. Por que aumentou um pouquinho? Porque nós desencontramos alguns heads que foram fechadas as operações, ficando um pouquinho mais exposto direcionalmente em alguns ativos. Por isso, aumentou esse head. Aumentou esse carrego, justamente pela falta de head. Quanto mais está redeadas as operações, menos tem carrego, porque se tiver empatado o número de operações, o head perfeito, né? Eu não vou estar nem ganhando nem perdendo para lado nenhum, porém meu carrego vem aqui é praticamente zero. Então é isso. Temos aí um carrego dentro do normal, esperado. Vamos ver aí o que a semana que vem nos traz e em busca aí da nossa correção para realmente aparecer a rentabilidade que na hora que liberar principalmente esse USDCAD, que é uma operação mais antiga, vai aparecer já a rentabilidade real, pois vamos pagar para sair um pouco dessa operação? Sim, vamos pagar. Porém, o que ela já produziu vai ser descontado do que a gente está pagando, ficando assim uma rentabilidade bem mais clara e bem realista. E é isso, pessoal. Mais uma semana, estamos aí na luta. Nunca prometemos que ia ser fácil, sempre fomos bem claro que isso aqui é vida real, isso é uma situação em que a rentabilidade que estamos fazendo aqui é uma rentabilidade consciente, o lucro está vindo, ele fala assim, mas menos 1,9% é lucro? Não, menos 1,9% é prejuízo de 1,9%. Porém, todas as sementes para colher esse lucro ali à frente já estão na mesa aí, estão plantadas e muito bem plantadas. Assim que as operações forem se encerrando, o lucro vai aparecendo com toda a certeza. Se não me falha a memória, a semana passada que estava 3% positivo, eu até cheguei a comentar que 3%, mas ainda é muito próximo do zero, que qualquer balancinho ainda poderia vir ainda a buscar um saldo negativo, e parece que estava adivinhando. Foi o que aconteceu, a correção dos ativos que estão em hedge não veio, e o nosso saldo líquido voltou um pouquinho. 100% dentro da expectativa, sem problema nenhum. Posso considerar que, apesar de tudo, estamos aí no rumo certo, no caminho e buscando o resultado. E na hora que esse resultado vir, ele já vai ser bem mais expressivo. Boa semana a todos aí. Considerem deixar
aí um like, comentem aí o que vocês estão achando aí da nossa saga e se vocês estão gostando aí do nosso serviço, da nossa entrega, se inscrevam no canal. Valeu, falou!